Então nesse vídeo eu estou trazendo como estudar a variação de uma função em crescente ou decrescente. Então uma função ela é dita crescente num intervalo de A para B quando tivermos o x2 maior que x1 e a imagem do x2 for maior do que a imagem do x1. Aí, para entender isso daqui, vamos pensar da seguinte maneira. Se aumentar x, né, e o y também aumentar, é dito que a função é crescente. Agora, uma função é dita decrescente quando se aumentar x, y diminuir. Aí a gente diz que a função é dada como decrescente. Como assim? Observe os gráficos das funções f de x a seguir e classifique-as como crescente ou decrescente. Então aqui eu tenho uma curva, né? E para analisar essa curva em crescente ou decrescente, a gente primeiro analisa x sempre da esquerda para a direita. Isto é, se você prestar atenção aqui em relação ao eixo x, né, o x ele está aumentando, né? Então perceba que o x aumenta. Conforme o x vai aumentando, o y, né, que é a imagem, também aumenta. Então, se aumentando o x, y também aumentar, a gente diz que a função é dada como crescente. Agora aqui na letra B, analisando o x sempre da esquerda para a direita, temos que, aumentando o x, perceba que cada vez mais que aumenta o x, a curva está diminuindo. Então quer dizer que se aumentando o x, né, o y ele diminui. Se aumentando o x o y diminui, dizemos que essa função é dita como decrescente. Então aqui eu tenho uma curva, né, crescente, a gente sempre analisa o gráfico da esquerda para a direita, e aqui essa curva ela é decrescente. Mas é sempre desse jeito que vai funcionar? Não. A gente pode ter mais, né, de uma variação no mesmo gráfico. Como assim? Vamos ver a letra C. Perceba que na letra C eu tenho um trecho aqui do gráfico que ele é crescente, aí chega até um valor máximo, depois temos um intervalo decrescente e depois outro intervalo crescente. Então, como temos dois intervalos crescentes, o primeiro intervalo crescente ele vai de menos 3 até menos 1. Então a gente faz uma projeção do gráfico em relação ao eixo x. Ele começa aqui no menos 3, chega até o seu valor máximo, que é o menos 1. Então, nesse intervalo aqui, dizemos que essa função ela é crescente. A mesma coisa vai acontecer aqui do outro lado, né? Ela cresce no intervalo que vai de 2 até 4. Então, a gente faz a projeção do gráfico em relação ao eixo x, de 2 até 4. Então, nesses dois intervalos, temos que essa função ela é dita como crescente. Né? E existe um intervalo aqui no meio que a função é decrescente, que vai do menos 1 até o 2. Então ela é crescente, do menos 3 até o menos 1, a gente sempre coloca como fechado, tá? Do menos 3 até o menos 1. Como eu tenho outro intervalo, a gente coloca o símbolo de união, ou, tá? O intervalo em x, que vai de 2 até 4. Nesses dois intervalos que estão na cor preta, dizemos que a função aqui é crescente. E aqui no meio, né, no intervalo que vai de menos 1 até 2, a função é dita como decrescente. Toda vez que a gente for analisar uma função ou parte dela como crescente ou decrescente, os intervalos aqui em x, já que é uma projeção do gráfico sobre o eixo x, eles sempre vão ficar fechados nos dois extremos. Agora aqui na letra D de dado. Temos uma curva, então perceba que o gráfico, primeiro, né, já que eu analiso ele sempre da esquerda para a direita, ele decresce, chega até um certo ponto chamado ponto de mínimo e depois eu tenho um intervalo crescente. Então, analisando esse primeiro intervalo, se eu fizer uma projeção aqui em relação ao eixo x, eu terei um intervalo que é decrescente do menos 3 até o 0. Então, se aqui é decrescente é do menos 3 até o 0 fechado. E depois essa curva aqui, ó, ela é crescente no intervalo que vai de 0 até 3 positivo. Então, ela é crescente do 0 até o 3 positivo, certo? Mas podemos ter uma outra situação.
Perceba aqui ó, que essa curva ela cresce, né? Tem um intervalo crescente, outro intervalo decrescente, depois fica aqui ó, constante e depois ela cresce de novo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é analisar o intervalo onde ela é crescente. Ela é crescente no intervalo que vai de menos 4 até 2 fechado e também no intervalo que vai de 3 fechado até 4 fechado. Então aqui eu tenho dois intervalos onde a função é crescente. Então fica do menos 4 fechado até o menos 2 fechado, ou porque eu tenho outro intervalo de 3 até 4. Aí perceba que aqui, ó, nesse trecho do gráfico, a função é decrescente. Por quê? Porque está aumentando o x e a imagem está diminuindo. Então esse intervalo decrescente, ó, ele vai do menos 2 até o 1 positivo. Tá? Do menos 2 até 1 positivo. Então, esse intervalo aqui, a função é decrescente, que vai de menos 2 até o 1 positivo. E perceba que eu tenho outro intervalo que, independentemente aqui do valor para x, a imagem sempre é menos 4. Ou seja, que eu tenho um intervalo que é constante, que vai de 1 até 3. Então, nesse intervalo aqui, ó, a curva, ela nem é crescente nem é decrescente, então a gente diz que é constante. Constante no intervalo que vai de 1 fechado até 3 fechado.